Boas, pessoal, tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Muito boa tarde a todos. E hoje vamos falar desse tema que eu acredito seja muito importante e muitas pessoas estão muito preocupadas com isso. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Vamos lá, pessoal, é o seguinte: como integrar o seu filho na sociedade portuguesa? E eu vou falar aqui com alguma capacidade de entendimento. Por quê? Porque nesses últimos 3 anos, provavelmente ajudei a chegar aqui em Portugal, no mínimo 50, 60 famílias com filhos, fora pessoas que compraram imóveis, não estão aqui vivendo ainda, etc. Então, o que eu sinto é que em algumas idades, normalmente as crianças mais novas, né, com 3, 4, 5, 6, 8 anos, elas se integram muito bem, porque logicamente que não verbalizam, eu acredito que estão sentindo falta do que tinha no Brasil, mas depois aceitam muito melhor o novo, tá? O que eu sinto do que eu tenho de relatos de clientes e amigos é que a adolescência, tá? A idade entre os 12, 16, 18 anos, mais 16 anos, 14, são as idades mais complicadas, tá? Aliás, deixa eu perguntar para você aqui, depois escreva nos comentários, se você sente que os seus filhos já verbalizaram esse medo de chegar a Portugal e não ter amigos, etc, tá? Então, o que eu sinto é que nessa idade é mais complicado e esses pais estão tendo ou tiveram muito mais dificuldade de que os filhos aceitassem o novo, que é estar aqui e fazer novas amizades, né? Nós já passamos por isso, né? Na nossa cidade também. Eu lembro que eu morei, como eu tinha os pais separados, então eu morava uma época em Santos, uma época em São Paulo, mudei de bairro, etc. Então eu lembro que eu sempre que fazia uma mudança, por mais que eu sempre gostei de mudanças, né? E nunca foi algo que me chocou. Eu lembro que eu sentia saudade dos amigos antigos, daquela rotina que você cria também, né? Então, eu acho que isso é natural. Então, na minha opinião, como é que você faz para você tentar ultrapassar isso, se isso acontecer na sua chegada, e como é que você pode preparar os seus filhos também na saída, tá? Primeiro, na saída, eu acho que é sempre ser muito honesto, sempre ser muito aberto, não omitir nada e não mentir nada. Não dizer que não vamos, ou que vamos para outro lugar, ou que vamos chegar lá, já temos um monte de gente à espera, como já me falaram uma vez, entendeu? Eu acho que isso é pior, isso vai criar uma frustração gigante. Eu acho que nessa idade, 14, 16 anos, eles já têm a capacidade de entender qual é o próximo passo, não é? O que vai acontecer e a importância disso acontecer, não é? Mesmo que eu entendo que a pessoa fala, olha, vai ser importante para nós, porque nós estamos buscando mais segurança, aqui onde nós vivemos, você vê, nós saímos de carro blindado, ou saímos na rua, temos medo, tal. Ele pode até não entender, né? Pode até demonstrar alguma incapacidade de entender naquele momento, mas se você for conversando abertamente sobre isso, pode ser que quando chega aqui e ele sinta essa diferença de segurança, ele fala, opa, agora já entendi, né? Porque veja bem, quando você não está na situação, você está só tentando visualizá-la, mas você não está sentindo ela. É muito diferente. Uma coisa é o seu filho, você fala assim, ó, nós vamos estar lá e você vai poder andar de bicicleta na rua com tranquilidade, vai poder andar com o seu celular na rua porque ninguém vai te roubar e etc e tal. Mas ele nunca viveu isso. Na verdade, nos últimos 15, 20 anos, a adolescência brasileira só viveu o medo, só vive o medo. Eu ainda fui aí abençoado, eu e minhas irmãs, e conseguimos viver uma época do Brasil em que eu lembro que eu passava o dia inteiro na rua, ia para a praia sozinho, com 8 anos, com 10 anos, ia para a escola sozinho, né? Aliás, quem aqui nos comentários pode mostrar, quem tem mais de 40, 50 anos, vai dizer que viveu isso, né? E aliás, escreva aqui embaixo para ver se eu encontro você aí. Então, quem viveu isso consegue visualizar, né? Fala, eu vou para lá porque lá vai acontecer isso, porque já viveu. Provavelmente o seu filho não viveu com certeza isso. Então, quando você fala que vai para lá e vai ser melhor porque ele vai sentir isso, ele não está conseguindo visualizar isso. Porque a bolha que ele foi envolvida no Brasil, os condomínios fechados, vai de carro para tudo, etc., ele não consegue ver para além disso. É natural, ele não viveu outra realidade. Então, eu acho que na saída tem que haver muita honestidade, muita sinceridade,
e se chocar, chocou, mas tem que ter, para provavelmente quando ele chegar aqui e sentir, ele vai conseguir lembrar do que foi dito. Esse é um ponto. Na chegada, eu acredito que vocês não devam ficar isolados, tá? Tenta colocar logo os seus filhos para fazer futebol, para fazer balé, ir para academia. Imagina que, como o meu filho adora desenhar, tá? Se eu fosse, por exemplo, viver agora num outro país, e o meu filho está com 7 anos, eu provavelmente, como eu sei que ele gosta de desenhar, por exemplo, gosta de futebol, eu já ia logo colocá-lo no futebol, numa escola de desenho. Imagina que eu vá para, sei lá, para a Finlândia, né? Uma língua completamente diferente e tal. É um choque. Nem é o caso aqui de Portugal para o brasileiro, tá? Eu ia tentar logo colocá-lo em atividades sociais para que ele não se isolasse e para que ele tivesse essa capacidade de enxergar que, opa, peraí, cheguei aqui, estou fazendo o que eu gosto de futebol, gosto de desenhar, gosto de música, etc. E a coisa pode começar a andar nesse sentido, tá? Então você vai expor o seu filho a esses ambientes mais sociais, né? Logicamente, com coisas que ele gosta, para ele poder ir também com paixão, com vontade, né? E eu acredito que isso, no curto, médio prazo, pode fazer com que haja aqui uma mudança de cabeça, de mentalidade, e naturalmente ele vai se integrando na sociedade e vai entendendo que é um novo, mas que está sendo bom e que vai ser bom para ele, e que ele está fazendo amiguinhos portugueses e também brasileiros e angolanos, né? Porque agora aqui em Portugal a taxa de diferentes nacionalidades por classe é enorme. Isso é bom, tá? E ele vai sentir que, primeiro, ele não é mais um, né? Ele tem ali várias outras pessoas de outros países e vai se integrar também nessas atividades sociais, né, esportivas, etc. E isso vai trazer também para ele muito benefício a médio e longo prazo, tá? Então, fica aqui a minha dica. É lógico que esse é um assunto extremamente sério, não é? Eu estou dando assim duas sugestões mais simplistas, não é? Mas sinceramente aquilo que eu sinto, não só que eu faria, como eu tenho recomendado para os pais que eu, por algum motivo, ajudo a chegar aqui em Portugal. Porque já se provou ser um pouquinho efetivo isso, acho que as crianças também precisam disso, né? Porque agora com o celular, o videogame, isso aqui, já é difícil tirar o seu filho do sofá, né? Ainda mais num outro país, né? Com os medos que ele pode ter, com as situações que ele pode achar que vai acontecer, daquelas ideias de xenofobia, você maltratado pelas crianças portuguesas. Gente, isso não existe. Claro, existe, quando digo não existe, não é o geral. Já existiu alguns casos desse tipo, tá? Mas é muito pontual. E isso tem a ver com a maldade daquelas crianças e não com as crianças portuguesas, entendeu? Aliás, a maioria das pessoas e também pessoas próximas minhas que têm brasileiros envolvidos dizem que foram super recebidos. Aliás, eu fiz um vídeo, até posso pôr aqui embaixo para vocês. Eu fiz um vídeo com a família do Marcos, família linda do Marcos, em que a filha dele fala sobre isso, né? Eu perguntei se ela, como é que ela chegou na escola, como é que ela foi recebida, escola pública, atenção, hein? Como é que ela foi recebida? Ela falou, pô, super bem, estava com receio, etc e tal, mas correu bem. Então, é importante você dar esse suporte para o seu filho, não deixa a coisa descambar. Não, não, eu não sou psicólogo nem nada, né? Apesar de ter feito curso, mas não sou psicólogo. Não deixa o seu filho se isolar. Insista para que ele saia, para que ele faça as coisas diferentes, para que esteja com pessoas, para que esteja com os portugueses, para que ele se distraia, para que ele faça coisas diferentes. E também, nós somos um pouquinho responsáveis por essa mudança, não é? Eu fico imaginando se eu fosse agora para um outro lugar, como eu falei, seria provavelmente por uma opção minha, né? Por uma opção profissional ou pessoal, eu quero viver lá e tal. E eu também sou um pouquinho responsável por isso, então eu tenho que criar soluções, eu tenho que ser responsável para criar soluções para que meu filho não se isole, entendeu? Então é um pouquinho da sua responsabilidade conseguir fazer com que seu filho não se isole
nessa situação. Então você tem que insistir. Ele vai dizer, não, eu não quero fazer futebol, já cansei, estou muito chateado, estou triste. Não, você pega ele no braço, ó, então vamos lá tentar, vamos lá ver como é que é o jogo e tal, e inscreve ele. Ah, não deu certo, tá bom. Provavelmente seu filho gosta de várias coisas, não é normal, toda criança gosta de fazer duas, três coisas diferentes. Então você vai e tenta outra atividade, entendeu? Então, eu acredito mesmo que esse é um caminho bem interessante, que pode dar um resultado interessante para aquelas crianças que tenham mais dificuldade de aceitar o novo. Tá bom, pessoal? O que é que você acha sobre isso que eu falei? Faz algum sentido para você? Você já viveu isso? Quem já está aqui morando em Portugal, muitas pessoas continuam aqui acompanhando o canal, mesmo já morando aqui. Obrigado pelo carinho. Escreve aqui embaixo qual foi a sua experiência, ia ser bem legal para dividirmos aqui, tá bom, pessoal? Lembrando, então, nossa live domingão, temos nossa live às 19 horas de Brasília, tá certo? E até lá, então. Um abraço. Valeu!